Reprograme a sua mente. Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Auto Encontro. Mais um mês com o nosso super encontro aqui, super aulas, super bate-papos. E a gente vai falar hoje como resgatar a alegria de viver, como nos mantermos mais felizes. Eu adoro vender o céu na terra. Vamos falar disso hoje? Eu amo, é um assunto que eu simplesmente amo falar, que é trazer uma perspectiva de alegria, uma perspectiva de luz para aquilo que estamos realizando e vivendo aqui na Terra. Eu sou Gislene Daneluz, terapeuta de reprogramação mental. Se você gostar do conteúdo, já coloque o seu like para que esse conteúdo seja divulgado para mais pessoas, para que outros possam se beneficiar dessas palavras realmente de luz e que trazem todo o meu coração, que trazem todo o meu trabalho. Me segue lá no Instagram, Gislaine Daniluz. Coloca aqui para seguir, para você receber os links toda vez que estivermos no ar, trazendo temas lindos e maravilhosos para vocês. E bora ao que interessa, vamos falar de alegria de viver. Como é que a gente faz para resgatar a alegria de viver? Tem tanta gente triste, tem tanta gente querendo desistir, tem tanta gente frustrada, desanimada, perdido, querendo se encontrar. E se esse é o seu caso, eu te convido a ouvir essas palavras e realmente espero que elas possam tocar o seu coração, porque tudo tá aqui, ó, é mental. Tá vendo aí, ó, de fundo, a imagem de um cérebro, de uma mente, tá tudo aqui, na forma como a gente consegue interpretar a nossa vida. Tudo é uma questão de perspectiva. Então, aonde está o foco da sua atenção? Aonde está o foco da sua atenção é onde nós estaremos conduzindo essa mente, esse cérebro, para mandar informações para o nosso hipotálamo, para a nossa glândula tireoide, para que hormônios sejam descarregados no nosso corpo e a gente passe a enxergar a vida, muitas vezes, de uma forma distorcida. Porque se a gente está olhando para o problema, se a gente está olhando para a dor o tempo todo, se a gente está olhando para a dificuldade o tempo inteiro, o que é que vai acontecer? No meu corpo serão liberados hormônios do estresse, como cortisol, como adrenalina, e isso fará com que eu tenha uma perspectiva de sombra e eu não encontre as saídas. Então, eu sou idealizadora de um programa que chama Jornada de Encontro com o Eu. É um passo a passo de 5 semanas, aonde nós vamos ressignificando as dores do nosso passado, para que a gente consiga ter uma perspectiva de luz sobre aquilo que estamos vivendo. E aí eu sempre digo que nós estamos escolhendo a nossa realidade. Se nós estamos escolhendo a nossa realidade, nós estamos colocando o quê? Filtros, para a gente enxergar o que nós precisamos enxergar para que a gente possa evoluir e crescer. Só que a gente não tem consciência de como nós estamos criando esta realidade. Nós não temos consciência das programações que estão rodando na nossa mente para que nós estejamos vivendo aquilo que estamos vivendo. Então, assim, eu não sei qual é a dor pela qual você está passando. Se é um desemprego, se é um luto, se é uma doença física de grande impacto ou não, se são problemas familiares, né? Filhos nas drogas, dificuldades financeiras de toda ordem, tem tanta coisa, né? Acidentes conosco, com as pessoas que nós amamos. Então, eu não sei qual é o tipo de dificuldade que você possa estar passando, mas eu posso te dizer que você pode encarar isso de uma forma
é muito enriquecedora, é tudo uma escolha. Então, sempre que uma dificuldade chega no nosso caminho, a gente tem sempre a escolha de como nós vamos seguir, porque eu posso seguir me arrastando, ou eu posso seguir me fortalecendo, seja orando, seja agradecendo, seja procurando encontrar as pequenas belezas que existem na vida, porque tudo isso vai tornar a minha dor um pouco mais leve. Então, é a forma como eu quero encarar isso. Como você quer encarar o teu sofrimento? Como você quer encarar as dificuldades que você tem passado? Eu sei que muitas vezes é difícil e exige treino, mas quando a gente está numa frequência baixa, né, numa frequência de frustração, numa frequência de culpa, numa frequência de dor, numa frequência triste, de sombra, a gente realmente tem uma visão distorcida da realidade. Então, o que que eu tenho que fazer nesse momento? Eu preciso deixar essa dor passar sem culpa, sem dramas. Eu preciso me acolher, acolher as minhas dores. E depois de acolher essas dores, a gente precisa fazer a escolha de buscar algo que vá nos tirar desse lugar. Músicas ajudam muito. Músicas de alta frequência que trazem uma mensagem boa ajudam muito. Assistir vídeos de pessoas como esse aqui, que trazem uma mensagem de ânimo, uma mensagem de esperança, uma mensagem de entusiasmo, ler um bom livro, assistir um filme animado e feliz, cheio de amor, cheio de alegria. Eu sei que é difícil às vezes encontrar esses filmes, né? Mas existem. Eu tenho um grupo, que é o grupo Jornada da Alma. É um grupo gratuito, tá lá no link da bio, na minha bio do Instagram, Gislene Daneluz. Se você quer receber, porque eu sempre indico música, eu sempre indico filmes que vão nos trazer uma perspectiva diferente da realidade. Se você gosta e você quer participar, entra lá no link da bio, no Instagram, Gislene Daneluz, o grupo gratuito Jornada da Alma. Ele é silenciado e eu estou sempre compartilhando essas coisas com vocês, porque isso nos ajuda. Nos ajuda a sair daquele momento, daquela simbiose, quando a gente está dentro daquele lamaçal, quando a gente está dentro daquele fundo do poço, sabe? Como é que eu reprogramo minha mente para perceber diferente? Esses são os primeiros passos. Eu me envolver dentro de frequências que vão me tirar daquela frequência a qual eu me coloquei, tendo uma perspectiva de muita sombra acerca daquilo que eu estou passando. Eu tenho certeza que você já passou por infinitas dificuldades no seu passado. E essas dificuldades, elas com certeza te fizeram crescer, te fizeram olhar para a vida por uma perspectiva diferente, te fizeram aprender muitas coisas, sim ou não? Porque de todo caos nasce algo bom. O caos ele vem para tirar a gente do lugar. Ele vem para fazer a gente perceber o que não estava percebendo, porque não tem comodismo no universo, o universo está sempre em movimento. Então a gente não pode estacionar. Quando a gente tenta estacionar, a vida vem e pá, faz alguma coisa para você se mexer, para você começar a perceber o que não estava percebendo antes. Então, se a gente for parar para pensar, toda dor ela traz uma perspectiva diferente para a gente. Olha para o passado, é fácil. Você vai encontrar isso na sua história. Quantas coisas nós vivenciamos para que algo melhor possa vir? Quer ver um exemplo lindo? É uma mãe que vai ter um bebê. No momento do parto, ela sente tantas dores, tantas dores, tantas dores, mas o que ela vê quando aquele bebê nasce faz com que ela esqueça tudo aquilo que ela passou, todas as dores, e ela ainda deseja ter outros filhos, porque o que ela enxerga depois da dor é infinitamente superior à dor a qual ela passou. Então, se a gente pudesse olhar do alto da montanha. Então, imagine que você, quando está no seu processo de dor, seja ele qual for, você está no meio da floresta
e você não sabe qual é o próximo obstáculo que você vai encontrar. Mas quando você vai no topo da montanha, você tem uma perspectiva maior. Às vezes a gente desiste quando está próximo de chegar no lugar que a gente almejou. Então, desistir não é uma escolha, porque nós, enquanto seres humanos, que estamos aqui neste planetinha Terra, para aprender, nós estamos aqui para aprender. Então, é inevitável que nós passemos por dificuldades, mas a questão é como eu quero olhar para essas dificuldades, como eu quero vivenciá-las. Dá para viver o céu na Terra, Gi? Dá. Eu entendo que dá, porque é uma escolha. Como eu quero viver essa dor? Eu vou viver do jeito que eu escolher. Lembrem-se disso. Você tem o livre-arbítrio. Se uma dor está passando pelo seu caminho, ela é necessária para o seu processo de aprendizado. Então, tem uma frase que diz que a gente tem que aceitar as coisas que a gente não pode mudar. Hum? É uma grande sabedoria aceitar aquilo que a gente não pode mudar. E também é uma grande sabedoria a gente, no momento que pode fazer algo, fazer. Por que que eu tenho que esperar amanhã? Por que que você tem que esperar? Você tem que ficar se arrastando na cama? Porque você tem que ficar aí chorando, desesperançoso, desesperançosa, reclamando, se você pode fazer algo por alguém, por exemplo. Hã? Não tem coisa melhor a gente esquecer das nossas dores fazendo algo por alguém, fazendo algo de útil, sim ou não? E eu sei que isso é tão verdade que muitos de vocês passam a vida ajudando as pessoas e não ajudam a si próprios. Aí a gente se esquece, né? E aí a gente sente aquela ingratidão, porque a gente fala, puxa, eu faço tudo pelo outro, mas o outro não me reconhece. E a gente chora de tristeza, porque a gente dá o nosso melhor, a gente coloca o nosso amor em movimento, e o outro, ó, não tá nem aí. E a gente chora, e a gente sofre. Então, em primeiro lugar, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa olhar para si próprio, para que assim a gente possa ajudar ao outro. Então, eu fico me perguntando por que é que a gente se apega tanto às coisas, né? Porque a gente se apega aos bens materiais. Ah, eu sofri um acidente, eu perdi meu carro, não tinha seguro, e sofre porque perdeu o carro. Ou às vezes entra na hipoteca de uma casa, não consegue pagar, né? Essa prestação da casa, perde a casa e sofre, e chora. E aí você, na sequência, perde a sua mãe, o seu pai, que eles vêm a falecer, e você olha aquele sofrimento do carro que bateu, daquele bem material que você perdeu, e você fala, nossa, aquilo não era nada diante dessa dor que eu tô sentindo. E aí vem uma doença crônica, e aí você olha para a perda do papai e da mamãe e vê que você conseguiu superar, e você está diante daquela doença crônica, e você diz: e aí? E agora? Como é que vai ser minha vida daqui para frente? Então, que escolha a gente vai fazer num momento como esse, no momento de uma doença crônica, quando você recebe um diagnóstico de uma doença crônica? Você vai se jogar na cama ou você vai viver cada segundo que você pode viver da melhor forma possível? E a pergunta é: será que eu preciso ficar doente? Será que eu preciso ter dores lancinantes para eu escolher viver a vida da melhor forma que eu posso viver? Então, a vida é cheia de encantos. Um sol que nasce todas as manhãs e ilumina os nossos dias é um encantamento. Hum? Aquela lua brilhante, aquela lua cheia linda durante a noite, brilhando, ela não é também um encantamento, uma coisa para se apreciar? Dentro de um pântano, a abelhinha, o que que ela vai procurar no pântano? Ela vai procurar a flor para ela polinizar, não é? Mas por que que a gente fica olhando para os problemas e a gente não olha para as belezas? Por que que a gente não aproveita cada momento de vida com aqueles que amamos? Por que que a gente não vai tomar um café com aquele familiar que faz tempo que a gente não vê? Por que que a gente não aproveita para ligar para um amigo que faz tempo que a gente não conversa? Por que que a gente se isola tanto?
Por que que a gente olha tanto para a dor? Tem uma explicação. Isso é instinto, um instinto de sobrevivência, a qual é inerente a nós. Ele faz com que a gente olhe para o problema para poder sobreviver. Quando a gente tem uma dor muito profunda, o nosso inconsciente ele grava aquela dor no mais profundo, no âmago da nossa alma. E quando ele grava esta dor, tudo o que possa depois no futuro parecer aquela dor, tudo o que tenha algum tipo de semelhança com aquela dor, você não está nem pensando, mas teu inconsciente está trabalhando para te preservar, porque você não precisa pensar para o seu coração bater, você não precisa pensar para respirar. Quando a gente pensa para respirar é melhor, né? Mas a gente não precisa pensar para isso. Então, o que que acontece? O nosso inconsciente também. A gente não precisa pensar, ele está trabalhando. E aí ele percebe uma cena que possa ser parecida com aquela dor profunda que você vivenciou na sua história. Então, o que que vai acontecer? Hã? Ele vai te causar todo um estresse físico, porque hormônios do estresse serão descarregados no seu corpo. Você vai começar a ficar tenso. Você vai começar a tremer, você vai começar a ter sudorese, você vai começar a gaguejar, porque o teu corpo está preparado para a luta ou para a fuga. Então eu vou tentar lutar ou eu vou tentar fugir. Como é que a gente luta às vezes? Muitas vezes a gente luta discutindo com outra pessoa, dizendo que ela é culpada dos nossos problemas, que o governo é culpado dos nossos problemas, que a vida, né? Oh, coitada de mim, não tem oportunidades. Todo mundo tem, eu não tenho. A gente aponta o dedo para fora, porque a gente está olhando o cenário, como é que eu preciso resolver? E aí, estou numa discussão, eu falo para a pessoa tanta coisa que eu não queria dizer, a gente ofende, a gente machuca, a gente nem está sentindo aquilo, mas eu falo porque eu preciso me proteger. É um instinto, eu não percebo o que eu estou fazendo. E eu reclamo, 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 porque no fundo eu quero atenção, eu quero que alguém me salve. Mas ninguém vai te salvar. Uma terapia que eu super convido você a fazer, vem para a jornada terapêutica, jornada de encontro com eu. A gente faz todo esse trabalho de ressignificação dentro da jornada, é tão lindo. O que a gente pode fazer dentro desse programa de reprogramação mental, de ressignificação de crenças limitantes. Eu te ensino a ter uma perspectiva diferente sobre os seus problemas, seja ele qual for, seja qual dificuldade que você esteja sentindo. Então, a terapia, ela é muito importante, mas quem faz o trabalho não é o terapeuta. Quem faz o trabalho é você. É você. E eu não gosto de muleta, eu sempre digo que no meu trabalho eu ensino você a fazer, porque você precisa aprender. Quando eu estou no fundo do poço, quando eu estou naquele momento de dor profunda, o que eu faço, Gi? Porque quando a gente está naquele momento de dor profunda, você não enxerga saída, você se acha incapaz, você está num sofrimento profundo, num estado de apatia muito grande, com sentimentos de culpa, e realmente a gente, o nosso corpo, a nossa biologia está focado nisso. Tudo que eu vou ver fora é um reflexo do que está dentro de mim. Então, realmente, eu preciso de alguém para me puxar daquele lugar. Mas nem sempre esse alguém precisa ser alguém físico, como eu disse, eu posso buscar recursos, tem N recursos externos, não só esses, tem outros, livros, palestras. Hoje em dia a internet ajuda tanto, mas aí eu vou para a internet para olhar o que o meu colega está fazendo. Ah, ele está empregado, ah, ele está ganhando XPTO, ah, ele tem filho, ah, ele tem casa, ah, nossa, ele foi viajar. E eu fico fazendo comparações e eu vou me diminuindo, me diminuindo, me diminuindo. E por que que eu faço isso? Porque eu preciso sobreviver. Mas a gente pode ter uma soberania sobre o instinto. A nossa mente pode ser trabalhada para a gente ser soberano ao instinto. Saindo do instinto, a gente vai para o mundo das sensações. Saindo do mundo das sensações, a gente vai para o mundo dos sentimentos. Como é que eu posso produzir um estado mental diferente? Para eu enxergar a vida de uma forma diferente. Então, naquele momento de dor profunda, eu preciso deixar a dor passar e eu preciso ter consciência de que eu não sou aquilo que eu estou vendo e de que os cenários não são aquilo que eu estou enxergando. Eu preciso ter paciência
e fazer o meu trabalho, fazer o que eu não quero fazer, para sair daquele lugar, daquela frequência que eu tô, para conseguir enxergar perspectivas diferentes. Ó, é fácil. Quando você está numa discussão com alguém, e aí você briga com esse alguém, e quando termina a briga, você começa a elaborar de novo aquela conversa que vocês tiveram. E aí, quando termina, você diz assim: Nossa, mas por que eu não disse isso, isso e aquilo? Óbvio. Você estava sob o instinto. Você estava com a sua mente totalmente ocupada com o problema e não trouxe as suas reservas de sabedoria que estão também armazenadas no seu inconsciente. Então, a gente não sabe o que dizer, mas a resposta estava lá, não estava? Estava guardada. E quando a gente vai fazer uma prova? Eu estudei, eu sei tudo, mas eu vou fazer aquela prova. Quem já não passou por isso? Você faz a prova e fala: Uau, respondi errado, mas como assim? Depois, quando você vai conferir, eu sabia a resposta, mas você estava sob tensão. Então, quando o instinto prevalece, ele te preenche de uma energia para você fugir ou atacar. Então, eu preciso fugir daquela dor e eu não consigo entrar dentro do meu mundo inconsciente para encontrar as melhores respostas. Então, como você enxerga a vida quando você está doente? Hã? É diferente de como você enxerga a vida quando você está cheio de bem-estar e de saúde, sim ou não? Então, quando a gente está sobre esses momentos de tensão, a gente não pode querer achar que eu consigo encontrar saídas, porque nesse momento, realmente a gente não vê. A gente quer fugir, a gente quer colo, a gente quer que alguém nos salve. Mas quem vai nos salvar somos nós mesmos. O problema é que a gente, quando vem aqui para este planetinha, a gente começa a olhar tudo como se tudo fosse separado de nós. E não tem nada separado de nós, nós somos parte de uma grande obra, cada uma parte de um grande quebra-cabeças. Gota de oceano. Você é gota de oceano dentro de um grande oceano. Então, o seu movimento como gota, por efeito borboleta, vai influenciar todo o oceano. E se cada gotinha for fazendo o seu movimento, como é que fica essas ondas dentro do oceano? Hã? Me digam. Então, eu só quero dizer que você tem todos os atributos da fonte, porque você é advindo da fonte. Então, você é a própria salvação quando você faz uma escolha. Quando você faz a escolha, às vezes, você não tem uma resposta imediata. Não é naquele momento, eu tô me sentindo muito mal, eu tô chorando, eu tô frustrado, eu tô com dor, eu não enxergo o caminho. E agora, Senhor, me ajude, Senhor. Não é assim? Naquele momento que eu faço a minha oração, naquele momento que eu faço uma escolha de viver o melhor que eu posso viver, dentro das limitações e das dificuldades que eu tenho, naquele momento, o meu pedido, ele entra em movimento e as coisas começam a acontecer. Mas não é exatamente naquele momento que eu quero. Acontece, mas eu preciso respeitar o tempo das coisas. Quando você planta uma sementinha, essa sementinha ela nasce na hora? Não, ela não nasce na hora, ela demora um pouquinho, porque ela precisa da chuva, ela precisa do sol, do sereno, para que ela possa crescer. Mas nós somos seres imediatistas. A gente quer arrancar aquela dor lancinante do nosso coração naquele exato momento, e não é assim que funciona. E aí a gente acha que não adianta fazer nada, porque eu sou imediatista, se eu não tenho resultado naquele momento, então eu prefiro não fazer. Mas a gente constrói uma casa da noite para o dia? Não constrói. Você tem que pôr tijolinho por tijolinho, esperar o cimento secar, para que aquela casa se consolide, para que ela torne-se um lugar habitável. Não dá para construir uma casa da noite para o dia. Um bebê, quando vem ao mundo, ele vem ao mundo da noite para o dia? Não, ele não vem. Ele precisa de 9 meses, de todo um ciclo lunar, para que ele possa se desenvolver dentro da barriguinha da mamãe para que ele possa vir ao mundo, mas eu quero que os meus problemas sejam resolvidos naquele instante. Aí a gente passa uma vida fazendo coisa errada, pensando errado, reclamando.
A gente passa uma vida olhando para fora, tentando cuidar dos outros e não cuida de si próprio, e a gente quer resolver naquele exato momento. Então, é uma construção. Quando a gente está dentro da jornada de encontro com o eu, a gente começa a fazer essa construção. A gente já começa a ver resultados nas primeiras semanas, não é naquele exato momento, mas a gente começa já a ter uma perspectiva diferente, sentir diferente, ver algumas leves mudanças, porque é tudo muito natural, porque tem que ser natural. Quanto mais natural, melhor, né? A vida não tem que ter altos e baixos, nem altos de entusiasmo. Porque esses altos de entusiasmo, a tendência é você descer. A vida tem que ter equilíbrio, é sempre naquele equilíbrio, numa neutralidade que faz você enxergar as belezas e as dores de uma forma suave. Tá tudo bem, tudo está certo como está, tá tudo bem do jeito que está. Vamos seguindo. Eu vou fazendo a minha parte, com a certeza de que o universo está fazendo a sua. Então, qual é o trabalho que a gente precisa ter para viver esse céu na Terra? É cuidar para não cair tão profundo. E eu caio tão profundo quando eu começo a associar os eventos externos com quem eu sou. Então, eu tive uma dificuldade lá fora e eu acho que essa dificuldade sou eu, é a minha identidade. Ah, eu tive uma dificuldade no trabalho, eu tive uma dificuldade no relacionamento, e eu começo a atribuir essas dificuldades a quem eu sou. Então, assim, ser responsável pelo que está acontecendo é uma coisa, e associar as dificuldades a quem você é são outras. Então, muitas vezes a gente tem problemas com o chefe, tem problemas no trabalho, tem problemas no relacionamento, mas existe a contraparte também, existe o outro. Às vezes eu estou dentro de um ambiente que não me permite crescer. Isso não representa quem eu sou. Às vezes eu estou dentro de um relacionamento com uma pessoa que também não se enxerga, que também tem vazios emocionais. Então, isso não representa quem eu sou. Aquela dor não me representa. Aquela dor física que eu estou sentindo, ela não me representa. Ela é simplesmente um sintoma de algo que eu não olhei. Mas eu não estou fadada a morrer, não estou fadada ao insucesso. Nunca, jamais. Nós temos sempre escolha. Então, hoje a gente está vivendo as escolhas do nosso passado. Eu sempre digo, eu não posso mexer no passado. A gente vai olhar, a gente vai reprogramar, a gente vai ressignificar, mas eu não tenho como voltar e refazer. Eu só consigo refazer esse passado refazendo o meu dia de hoje. Então, hoje, qual é a minha escolha? Você acorda todos os dias com um livro aberto, como eu escolho? O que eu escolho escrever no meu dia de hoje? Então, quantas vezes você, empresário, quis desistir? Hum? Quantas vezes você, mãe, com seus filhos com problemas nos relacionamentos? Meu filho que não arruma trabalho, mãe se preocupa demais, né? Pai também. A gente quer o bem dos nossos filhos. É um filho que está doente. E aí, né? Eu olho, me desespero e eu falo, não tenho o que fazer, eu desisto. Então, muitas vezes a gente fica procurando ações exteriores. Como é que eu vou resolver essa situação? Uma vez, uma diretora de escola estava tendo muito problema na escola com atos violentos. Então, ela não sabia se ela falava com os pais, se ela não falava com os pais, se ela penalizava, se ela orientava, enfim, né? Às vezes é muito difícil, a gente não sabe o que fazer. E a minha resposta foi, realmente, tem momentos que a gente não sabe se dá demais ou tira demais, né? Se dá ou se tira, se faz ou se não faz. Mas tem uma coisa que equaliza e que harmoniza tudo, é o amor. É o amor que eu estou sentindo pelo outro. É o meu desejo de ver o outro crescer. Ó. São as minhas visualizações mentais, como eu estou enxergando a minha vida daqui para frente, como eu estou enxergando o meu relacionamento com o outro daqui para frente. Então é o amor. E eu só vou conseguir resolver, eu disse para ela, a gente só resolve um problema dentro de uma escola assim
Quando a gente resolve a si próprio, quando os professores resolverem a si próprios. Então, o professor, por exemplo, vai para a sala de aula cheio de problemas, cheio de dores. E como é que eu posso tocar o meu aluno se eu não resolvi a mim mesmo? Hum? Como é que eu resolvo essa equação? Eu não vou conseguir ter controle de uma sala de aula se eu não controlei o meu próprio comportamento. Percebam que está dentro de mim a minha mudança. Como é que eu posso dizer para alguém ter uma perspectiva de luz sobre as dores se eu não faço isso? Eu não estaria dizendo isso aqui para vocês se eu não fizesse isso na minha vida. Hum? Eu tive a passagem da minha irmã há um ano, né? Tem um vídeo aí meu no canal, Acolhendo o Luto. Quem está passando por esse momento, vai lá, assiste. É interessante. Tá lá na playlist de ao vivo, né? Acolhendo o Luto. Assista, porque eu estou contando lá esse momento. Então eu fiz uma escolha. Como é que é? Eu vou ficar me arrastando aqui na cama? Ou eu vou escolher ver a minha irmã em tudo? Tudo que eu vejo, eu digo, eu te vejo, irmã. Eu vejo ela nos meus filhos, eu vejo ela nos meus pais, no meu irmão, eu vejo ela na natureza, eu vejo ela em toda parte. Eu fiz uma escolha de entender que os momentos que nós vivemos foram únicos e estão guardados dentro do meu coração. Dos aprendizados que eu tive com ela estão guardados dentro do meu coração. Hum? Todas as portas que me foram fechadas na vida, eu escolhi olhar para as portas abertas. Tá bom, tá difícil aqui, eu não posso mudar o que ficou lá. Foi muito sofrido, foi dolorido, mas e agora? Como eu escolho fazer agora? Qual é a minha escolha hoje? E eu também deixei de me tratar no chicote, sabe? Me culpar e querer e me exigir demais. Então hoje eu procuro entender que se eu errei, eu não sabia fazer melhor. Se eu errei, é porque eu estava inocente, achando que estava fazendo o melhor que eu podia fazer. Então chega de se maltratar, chega de sofrer. Você pode passar pelas dores. E nós vamos passar por infinitas dores, mas como eu escolho passar por elas? Com uma perspectiva de luz ou com uma perspectiva de sombra? Então, sabe, de verdade, a gente se preocupa com tanta besteira. A gente se preocupa com coisas tão pequenas, né? Às vezes a gente briga em casa porque a louça tá fora do lugar, porque o chão tá sujo, porque a roupa não foi guardada como nós desejaríamos que fosse, porque alguém olhou torto para gente, ou porque alguém não disse bom dia. Tantas coisas magníficas para a gente olhar. Por que que a gente fica aí se preocupando com coisas tão pequenas? Se existe uma infinidade de belezas para a gente perceber. Se eu estou doente, passando por uma doença difícil, por que que eu não vou me reunir com outras pessoas para dar o meu relato de luz sobre as dores pelas quais eu estou passando? Hã? Se eu sou uma mãezinha de um filho que está nas drogas, que está passando por problemas, por que que eu fico colocando na minha mente a ideia de que ele terá mais problemas? Será que eu não posso, no meu íntimo, né, fazer um trabalho de visualização mental, visualizando aquele ser tendo sabedoria para tomar suas próprias decisões? Porque a gente não pode tomar decisão por um filho, por mais que a gente tenha a ideia de que nós sejamos responsáveis por eles, que nós possamos fazer as coisas por eles. A gente não pode fazer nada por ninguém, eu não posso sentir a dor de ninguém, eu não posso tomar injeção por ninguém, não é assim. Então, o máximo que eu posso fazer é visualizar aquele ser tendo a sabedoria, visualizar aquele ser sendo feliz. Mesmo que aquilo, naquele momento, possa me parecer algo infinitamente improvável. Mas eu tenho essa escolha. E, gente, vocês não têm noção. A gente tem relatos dentro da jornada, né? Eu tô nesse ambiente terapêutico. Eu vejo e escuto isso o tempo inteiro. É real. A gente modifica a vida do outro quando a gente pensa e tem uma perspectiva de luz sobre o outro.
Hã? E se eu posso fazer isso pelo outro, não posso fazer por mim? Por que é que a gente está sempre olhando para fora e a gente esquece de olhar para dentro? Hã? Porque quando a gente entende que estamos separados da fonte, a gente deixa de se amar. Acho que tem algo fora que vai me salvar. Quantas terapias você já buscou? Esses dias eu fiz uma postagem falando da frustração, né? Que, assim, você tá cansado de procurar um monte de coisa e não ter resultado? É livro, é terapia, é retiro, pula de uma religião para outra. É tanta coisa, né? Que a gente procura. É um médico, é o outro. Chega uma hora que você fala, ai, chega, eu tô com meu saco cheio. Só vou levar a vida e, sei lá, deixa a vida me levar. Não é? Porque não adianta, a gente procura um monte de coisa, mas não pratica nada. A gente quer um salvador externo, quer que alguém venha nos tirar dali, me salve, me salve. Mas eu não faço nada. Como não faço, Gi? Eu estudo, eu vou atrás. Tá, mas você está praticando tudo aquilo que você leu? Você está praticando o auto-amor? Está praticando o auto-merecimento, a autovalorização? Como é que faz isso? Em N formas, vem para a jornada, eu te ensino. Mas você já pode começar aí a pensar sobre isso, sabe? Faz uma escrita terapêutica. Quando foi que começou a minha dor? O que foi, que evento que desencadeou aquilo que eu comecei a sentir? Hã? Para se perguntar. O que que aquele evento causou dentro de mim? Então a gente precisa cuidar para não ir tão fundo. E a gente aprende isso dentro da jornada. Sabe? Você vai ter os altos e baixos, porque a lei do pêndulo, ela acontece. A gente hora tá em cima, hora tá embaixo. A hora que eu tô embaixo, como é que eu vou fazer? Tô preparado para descer? Tô te ensinando. Quando você tá lá embaixo, a tua perspectiva é de sombra, mas não se identifique com isso não te representa. Isso não significa que você é incapaz, isso não significa que você é impotente, isso não significa que você não consegue, que não tem saída. Você está só dentro de uma frequência que não te permite enxergar as portas abertas. Mas saiba que elas existem. Então vá buscar recursos externos, vai meditar, vai orar, vai buscar um terapeuta, vai ouvir uma música, vai assistir um filme que te traga uma perspectiva de luz para você sair daquele lugar. Quando você sair, você vai falar: Nossa, estava na minha cara, eu não estava vendo. Hum? Vem para a jornada de encontro com eu, tá esperando o quê? Entra no link da bio do Instagram, @Gislene Daneluz. Começa agora. Para de deixar para amanhã o que você precisa fazer hoje. A gente precisa de alguém que traga uma perspectiva diferente para aquilo que a gente sabe que existe, mas a gente não está querendo acreditar. A gente precisa ouvir de um outro Deus externo, né? De uma outra pessoa dizendo: Olha, é isso. Você vai dizer: Puxa, eu sempre soube. Vamos lá, então. A gente vai dar a mão e você vai perceber que você pode. Então, não tem como. A gente vem com a jornada de encontro com o eu, né, que é a nossa jornada terapêutica de 5 semanas, e não tem como a gente enxergar a vida como enxergava antes. Eu posso te garantir. Tá cheio de depoimento lá no Instagram, olha lá, de pessoas que passaram pela jornada e que hoje conseguem passar pelos baixos de uma forma diferente. Nós vamos passar pela dor, mas como eu escolho passar pela dor? Uma escolha, gente. Acreditem. Então, assim, o imediatismo ele atrapalha, porque eu fiz a minha escolha e a minha escolha vai agir. O universo vai trabalhar para trazer aquilo que eu pedi. Mas eu preciso fazer a minha parte, porque se eu ficar no instinto de sobrevivência, eu não vou trazer a sabedoria que eu tenho dentro de mim para resolver as questões. Então, naquele momento de dor, eu peço socorro e aguardo a sementinha brotar, continuando a fazer o que eu preciso fazer. Agora, se você passa uma vida olhando para fora, se você passa uma vida achando que são as coisas materiais que você está fazendo que vão resolver, tá fadado ao insucesso. Como eu disse, a diretora de escola, mas o que eu faço? A gente tira, a gente dá, a gente tira. Não dá para resolver essa equação olhando para fora. Você resolve essa equação resolvendo a si próprio. Qual é o tipo de valorização, de auto-amor, de autorrespeito que cada professor tem, que cada diretor tem? Isso forma o conjunto da escola, gota de oceano no oceano. Então, o que cada professor está sentindo, o que os diretores, coordenadores estão sentindo, vão formar toda aquela egrégora escolar.
E aquilo está influenciando os alunos, uns estão influenciando aos outros. Então, qual a melhor forma de eu ajudar? Eu ajudando a mim mesmo. A gente sempre ajuda ajudando a si próprio, mesmo diante da dor. A dor só significa que eu preciso aprender com ela. Quando eu entendo que eu preciso aprender com ela, eu tenho uma perspectiva de aprendiz e eu paro de sofrer como estou sofrendo. Ok, vamos encarar. E aí? O que que pode acontecer? Eu posso morrer? Tá, e você tem controle sobre isso? Não tem. Se você tiver que morrer amanhã, você vai escolher. Vamos supor que você vai morrer, mas aí depois que você morreu, você virou lá o Gasparzinho e você começa a ter uma perspectiva sobre a sua vida. E aí você morreu e você diz assim: meu Deus, eu fiquei na cama. Quando eu tive um diagnóstico de que eu ia morrer. Eu fiquei na cama por 6 meses e eu podia ter aproveitado cada segundo de vida com os meus netos, com os meus filhos, vivendo aquilo que eu não vivi, fazendo o melhor que eu podia fazer. Então, se você tiver que partir, você vai escolher partir fazendo nada ou fazendo tudo que você podia ter feito e não fez. Mas a gente não precisa ficar doente para isso. Começa a fazer agora. Hã? Sim ou não? Gente, vai lá, www.manualdoeu.com.br. Entra lá, eu estou explicando minha história. Tem lá numerologia, eu sou numeróloga. Gente, a numerologia ela traz uma perspectiva tão linda de autoconhecimento. Quando a gente faz um estudo numerológico, a gente entende o porquê que a gente está passando o que está passando. É incrível. E aquilo te dá forças para seguir. É tão lindo e magnífico. Hum? Entra lá. Você pode fazer o seu mapa numerológico pessoal. Você pode fazer o mapa da sua empresa. Você pode fazer uma análise do bebê. Você tem um neto, uma neta, um filho, uma filha. Você pode fazer um estudo. Como a numerologia pode te ajudar a educar? Como a numerologia pode ajudar a você entender essas crianças aí que são assim, o nosso esquema melhorado, né? Como é que a gente entende essas crianças? Tem numerologia para isso, sabia? Pois é. Então, a gente tem também, né, o programa Desperte, está sempre abrindo vagas para pessoas que querem fazer esse trabalho de autoconhecimento, querem ser estimuladas para isso, que querem continuar nessa jornada de realmente se olhar, se conhecer, se despertar. E a gente tem o programa Desafie-se de tempos em tempos, né? São 30 dias, onde a gente seleciona o foco da nossa atenção para que a gente consiga ter essa perspectiva de luz tão necessária para a gente passar pelos momentos de dor. Então, vai lá. E se você está gostando, isso está te ajudando, curte, sabe? Coloca a sua curtida, compartilha com aquela pessoa que você acha que precisa ouvir isso. E se você quer se aprofundar em você, venha para a jornada de encontro com o eu. É uma jornada terapêutica de 5 encontros. São 5 semanas, a gente se encontra por 3 horas e você tem todo um direcionamento, todo um trabalho terapêutico para fazer ao longo desses 5 encontros, para você aprender a andar com as suas próprias pernas. Eu te garanto que nunca mais a sua vida vai ser como antes. Você está gostando? Sim ou não? Coloca aí nos comentários. Quanto mais comentários você colocar, mais o YouTube vai disparar esse conteúdo para outras pessoas, tá bom? Autoencontro tá sempre aqui, toda segunda semana do mês. Tô sempre por aqui falando com vocês. Eu amo falar com vocês. Eu descobri o meu propósito de vida, eu sempre soube que eu queria ajudar as pessoas, né? E estar aqui com vocês é uma forma de doar um pouco de mim, do meu tempo, para que vocês realmente possam aprender a viver o céu na Terra. Sim ou não? Gostaram? Espero que sim. E todo o meu agradecimento, todo o meu amor. E te vejo lá no Instagram, tá bom? Tô ativa lá no Instagram, colocando stories. Entra para o grupo Jornada da Alma também, para você receber os links de coisas edificantes que vão poder te tirar dessa zona de conforto, dessa dor, desse buraco que às vezes você se coloca, tá bom? E todo o meu amor, toda a minha gratidão, vem reprogramar sua mente aqui, tá? Visite www.manualdoeu.com.br. Eu te vejo no autoencontro o mês que vem, segunda semana. Grande beijo a todos e até lá. Tchau, namastê.
o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Tchau, gratidão, gratidão. Beijo para todos. Tchau.